paz do Senhor, amados. Eu sou a pastora Cristina Rangel, da Igreja Nova Aliança de Itaipuaçu. Estou aqui mais uma vez deixando um devocional para você e que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração. Nós estamos terminando este ano. Semana que vem estaremos comemorando o Natal. E o meu coração é de gratidão. Gratidão por tudo que Deus fez. Gratidão pelos livramentos do Senhor. Eu tenho muitos motivos para agradecer. E é justamente sobre esse tema que hoje nós estaremos falando. Sobre a gratidão. E no dicionário, gratidão significa reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento, dar provas de gratidão. E o sentimento de gratidão é tão poderoso que ele gera em nós uma rápida e magnífica mudança em nossas vidas. Eu quero ler com você o texto de hoje. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 11, e diz assim: E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando ele numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, quando iam eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz. Recaiu sobre sua face os seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. E respondendo Jesus: Não foram 10 purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Então ele lhe disse: Levanta-te e vai pelo teu caminho. A tua fé te salvou. Até aí, amados. Nessa história, nessa narrativa, Jesus está indo para Jerusalém. Ele escolhe o caminho do leste em vez do caminho do sul. E ele passa pelas cidades da Samaria e Galiléia. E entrando numa das aldeias, ali saem ao encontro do Senhor Jesus 10 leprosos. 10 pessoas que estavam vivendo na mesma condição, na mesma situação, na mesma dificuldade. E esses 10 começam a clamar ao Senhor: Mestre, Mestre. E o clamor deles foram ouvidos, pois o Senhor é movido de íntima compaixão. O Senhor teve misericórdia deles. O Senhor ouviu o clamor daqueles 10. E o Senhor então deu-lhes uma palavra profética, porque a palavra que Jesus libera para eles está dentro do livro de Deuteronômios, onde eles precisavam, todas as pessoas que eram curadas da lepra, precisavam ser direcionadas para o sacerdote, e os sacerdotes então iriam cumprir alguns rituais, e aí eles pudessem voltar então à sociedade, às suas famílias. Jesus libera uma palavra profética para a vida daqueles 10 homens. E os 10 foram pelo caminho. E a palavra de Deus diz que eles foram sarados, eles foram curados. E quando eles perceberam isso, 9 deles permaneceram no caminho. 9 deles continuaram seu caminho e seguiram em frente. Mas apenas um, ele reconheceu, somente um,
reconheceu a misericórdia, reconheceu a graça, reconheceu o milagre e voltou para agradecer. E a palavra de Deus diz que ele vinha pelo caminho glorificando a Deus, ele vinha pelo caminho se alegrando, ele vinha pelo caminho dando ações de graças, louvores ao Senhor. E a primeira atitude que ele faz ao encontrar com Jesus é lançar o seu rosto em terra de agradecimento. E aí Jesus então fala: não eram 10? Cadê os outros 9? Os outros 9... talvez pensando, eu preciso me encontrar logo com esse sacerdote. Deus vai me entender. Há muito tempo que eu não vejo a minha família. Ou simplesmente voltaram aos seus costumes legalistas, religiosos e seguiram o seu caminho, sem olhar para trás. E no tema de hoje é um coração agradecido. Quero nesse texto destacar os 2 aspectos da gratidão. E a primeira coisa que eu quero dizer é que a gratidão é uma atitude que agrada a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Isso não significa que Deus se agrada das situações difíceis de que passamos. Não. Mas isso favorece para desenvolver em nós, um coração grato, independente da situação que estiver passando. Aqueles 10 leprosos estavam passando pelas mesmas situações. Eles estavam passando pelo mesmo problema. Mas nem todos tinham um coração desenvolvido para a gratidão. Nem todos compreendiam esse sentimento singelo. Nem todos tinham realmente um coração aquebrantado. Um coração que dava glórias a Deus pelos seus feitos. Paulo aprendeu a dar graças em todas as situações, tanto na bonança como na escassez. Lá em Filipenses ele vai ensinar a dar graças em todas as situações. E ele já estava experimentado. Vamos ler em Filipenses 4, versículo 11. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei como é ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas. Estou instruído tanto na ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Aprender a viver contente, amado, não significa se acomodar, não significa não buscar algo melhor. Não, é porque enquanto eu busco, eu sou grato por aquilo que eu já conquistei, por aquilo que eu já tenho, por aquilo que Deus já fez chegar em minhas mãos, E é justamente neste estado, é justamente nesta posição de gratidão que a força e a misericórdia de Deus se manifestam em nossas vidas. A gratidão, ela abre portas dos céus. E é o segundo requisito da gratidão que eu quero falar. Vamos ler lá em Salmos 50, versículo 23. Quem quer que ofereça louvor, me glorifica. E aquele que ordena sua conversa corretamente, eu mostrarei a salvação de Deus. A gratidão a Deus abre as portas dos céus. Aquele leproso, ele veio agradecer a Deus pelos feitos do Senhor na sua vida e ele abriu uma porta do céu. Jesus olhou para ele e falou assim: a minha misericórdia te alcançou, agora a minha graça também vai te alcançar. Levanta-te, pois a tua fé
te salvou. Ele recebeu muito mais do que aqueles 9. Aqueles 9 apenas receberam uma cura. Mas aquele homem, ele recebeu não somente a cura do seu corpo, mas ele recebeu a cura e a salvação da sua alma. Ele recebeu muito mais, muito além, porque ele abriu as portas do céu pelo louvor e gratidão ao Senhor. E lá em Mateus, capítulo 15, versículo 36, você vai ver Jesus nos ensinando a ter um coração grato. Jesus estava com uma multidão e ele então pergunta para os seus discípulos: o que tens aí? E os seus discípulos falam: nós só temos 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus ergue aquilo que ele tem. Ele vai e agradece a Deus. Ele tinha uma multidão para alimentar e ele não perdeu tempo reclamando, ele não ficou olhando por aquilo que ele não tinha. Mas ele agradeceu aquilo que chegou às suas mãos, aquilo que ele já tinha. E ele ergue e dá graças a Deus. Sabe o que acontece? O milagre, o extraordinário, move o céu e ele alimenta toda aquela multidão. E a palavra de Deus diz que foram mais ou menos 4.000 homens, além de mulheres e crianças. O sobrenatural, a abundância de Deus se chegou na vida daquelas pessoas e na vida de Jesus, porque ele tinha um coração grato. Sabe o que eu aprendo? Assim como esse leproso, assim como Jesus, que nós que temos um coração grato, nós quando temos um coração agradecido, nós abrimos portas, as portas do céu em favor a nós. Então agradeça, não fique olhando pelo que se perdeu, não fique olhando por ainda aquilo que você não tem. Você está caminhando para alcançar, você está caminhando em busca, mas seja grato por aquilo que você já alcançou. Seja grato por hoje, por você estar aí de pé, com saúde, que você hoje pode nos ouvir. Seja grato e Deus vai te ouvir e Deus vai superabundar na tua vida. Fique com essa palavra, que o Senhor abençoe, te abençoe, tá? E assim o seu ano seja maravilhoso. Amém.